A beleza dos dados. Assim como os concursos de beleza, que são preparados com antecedência, a modelagem através da análise de dados requer pesquisa prévia para que tudo comece e termine sem sobressaltos. Nesta busca de talentos, os primeiros candidatos chegam com base, no tempo, bem estruturados e outros que estão semi-estruturados ou em processo de estruturação. Há dados que no último minuto chegam, são revisados, validados e não manipulados. Todos eles usam seus melhores fatos de informação, alguns em fatos formais de vínculos com variáveis, outros na informalidade de sua apresentação. Eles geralmente compõem amostras de uma população impossivelmente grande. Estes dados, todos juntos, fazem os computadores felizes, o que, com todos os seus recursos computacionais, vai categorizar suas qualidades e contar seus sonhos numéricos, participando de cada regressão para escolher um concorrente para o concurso de beleza, considerando os atributos que o júri e o público já selecionaram anteriormente. Alguns dos dados se agarram ao que representam, evitando a exclusão apesar de estarem muito distantes, mesmo que o meio das opiniões, a mediana de suas ilusões ou o modo de seus sentimentos, o acompanhem sem desvios significativos. Há um cenário complexo de alguém buscando uma resposta para sua escolha, que ela presume depender dos atributos dos concorrentes. No final ela não será a escolhida, mas será a mais estimada, mesmo que seja por acaso ou por intervalo. No momento, os dados estão cheios de paixão, a emoção de estarem juntos representados por grandes amigos, mas com o detalhe de que eles não podem ser mais numerosos do que eles são. Eles são os portadores de todas as informações, estão ligados a uma função de dançar com cada companheiro regressivo e de produzir o maior feito de ligação, de fazer com que a estimada solução se sinta bem, que usará um belo chapéu, um detalhe de sua elegância e de sua parcimônia. Os concorrentes chegam a um lugar onde vestem suas melhores roupas, onde seus atributos brilham para que suas diferenças com seus estimados sejam as mínimas possíveis ao quadrado de suas expressões, contando com a alternativa, uma vez contextualizado o seu tamanho, ou seja, buscar uma solução através da verosimilhança de suas emoções. Os concorrentes esperam que o peso da influência das imperfeições não influencie a opinião da sua beleza, que ela seja imparcial para que possa caminhar de forma linear na passarela, a um ritmo eficiente, para alcançar um destino consistente. Todos eles correm para fotografar uns aos outros, porque a resposta consagrada precisa que eles estejam próximos uns dos outros, para medir a relação próxima, enquanto um monitor de correlação mede o sentido e a magnitude desses sentimentos mistos. Sendo muito alto, o supervisor exibe uma guaiabeira que o faz parecer quadrado, com a função única de analisar a porcentagem de variação explicada por sua participação, em torno de um concorrente médio. Alguns concorrentes que não chegaram a tempo para a fundição ou devido a características de dados ausentes, complementam o ajuste que não pode ser explicado pelos atributos dos concorrentes. Todos, os dados e as variáveis, cada um à sua maneira, são muito cuidadosos para que seus amigos erráticos não sejam tão grandes, que as diferenças entre aqueles que desfilaram com aqueles que são estimados, não expliquem os mal-entendidos. Eles não falam de seus erros, mas às vezes é impossível esconder esta situação. O júri deste concurso é muito atípico, eles se tornam fórmulas que medem o desempenho de cada termo regressor que acompanha as variáveis em uma equação, transformada em um modelo. Porque é muito importante determinar se eles representam os parâmetros reais, às vezes intangíveis e desconhecidos, que nadam em um mar de probabilidades. Cada variável, composta de um caráter inclinado, com um número de pé e seu amigo regressor, no entanto, tem amigos que os dividem, com muitos desvios, mas tem o luxo de ter um T potencial com um expoente na forma de um asterisco.
Mas não há apenas esse tipo de T, há outro que estuda e se diverte em uma curva sinuosa, que para quando se sente confiante. No momento preciso em que ele consegue olhar no espelho, ele não consegue ver seu reflexo, mas vê outros tais com os seus respectivos trajes em forma de asterisco. Ela percebe que eles estão muito felizes celebrando que são mais velhos que ela, e essa condição aponta o quanto os atributos dos concorrentes significam para eles para tornar a modelagem da estimada, às vezes perfeita, resposta mais excitante. Agora que todas as variáveis são individualmente significativas, elas se reúnem para assistir a um entretenimento para desfilarem juntas, que alguém mede suas belezas em torno de uma beleza média, para que hipoteticamente uma delas possa tomar, algum valor que faz da diferença visual uma bela expressão. A designer da ANOVA, muito famosa por analisar as diferenças entre os participantes, suas estimativas e suas médias, marca um desfile com seu diretor, um F, que, entre diferenças mais diferenças, torna-se um número importante, para ser comparado com seu semelhante, que com alguma confiança e com os graus de liberdade concedidos a ela, sua figura numérica balança numa curva assimétrica. As Fs estão lado a lado, eles querem se medir uns contra os outros, portanto, com o máximo de decoro, o diretor anoviano supera o provável semelhante, tornando pelo menos um representante dos concorrentes responsável pela possibilidade de contribuir para a escolha do vencedor do concurso. Mas isso não é tudo. É novamente necessário que os representantes dos candidatos se comparem entre si, em pares e entre terceiros, para ver se estão relacionados, como forma de individualizar as informações de beleza que carregam. Seu relacionamento não pode ser muito próximo, eles podem crescer juntos, ou um pode crescer e o outro pode crescer, tudo ao mesmo tempo, mas com uma dependência sutil que não intervém quando eles vão para a fase de questionamento diante do público. Nesses concursos, a normalidade se expressa através do comportamento dos erros dos concorrentes, que devem ser reunidos de modo que no anúncio apareçam em retângulos de diferentes alturas, com a mesma base, que permitem que seus pontos médios se unam em seu ápice e então o contorno gera uma curva em forma de sino, que ao tocar permite o despertar normal da solução. Os júris se permitem um erro especial e padronizado, tomando os erros dos concorrentes, eles os dividem especialmente. Agora, espacialmente, esses coeficientes errados são colocados contra os concorrentes estimados. Eles esperam que eles se expressem através de uma nuvem de pontos sem nenhum padrão de beleza, e pelo menos 95% deles estão dentro das medidas permitidas no concurso. Este teste representa o cumprimento da normalidade, de forma aproximada, bem como o comportamento expressamente homocedástico dos erros. Neste tipo de prova, frequentemente aparecem concorrentes atípicos, que chegaram na forma de hoteliers, com uma beleza estranha que os distancia da reunião na nebulosa, que o júri deve rever para sua aceitação no concurso ou sua desqualificação. Um representante internacional do concurso, um certo Mr. Koga, apesar da distância, observa-os para ver se uma ou mais das observações têm uma forte influência entre as outras, atraindo sua atenção, e os deteta fazendo-os pular na condição de não passar uma medida unitária. Se um deles passa, ele o chama, analisa, descreve, e se há uma correção, ela é feita, caso contrário, ele a dispensa da concorrência. A modelagem gerou uma estimativa dos concorrentes a serem comparados com os concorrentes originais. Esta análise é feita indicando que os concorrentes originais caminham ao longo de uma passarela chamada X e os concorrentes estimados caminham ao longo de uma passarela chamada Y. Idealmente, a nuvem de pontos gerados deve ser representada por uma linha reta que passa pela origem, ou seja, através do ponto de encontro entre as passarelas, e ao mesmo tempo forma um ângulo de 45º com as direções das passarelas.
Os modelos não necessariamente reúnem os concorrentes em torno de uma relação linear entre os concorrentes. É possível que, devido à magnitude das curvas de seus corpos escultóricos, sejam geradas formas funcionais que permitam a produção de estimativas de pontos máximos ou mínimos, que são graficamente detectados e que devem ser avaliados para justificar que o júri modelou corretamente a função de suas opiniões. Depois vem o processo de seleção. Não há um corpo de finalistas, apenas baseado nos atributos que foram selecionados pelos júris e pelo público. Eles fazem a modelagem para obter uma estimativa de pontos, e com um certo nível de confiança, uma estimativa de intervalo. Este é o estágio mais nervoso para os tomadores de decisão, pois eles precisam ter os elementos da convicção para escolher o concorrente, que pode ser o pontual ou ser selecionado a partir do intervalo, sabendo que o ideal não poderia estar contido nessa faixa de valores. Um detalhe muito importante é que, de acordo com as regras do concurso, o júri tem um campo de decisão, podendo escolher o concorrente à vontade, baseando sua opinião em aspectos qualitativos não considerados na modelagem e que é importante para a tomada de decisão. Ao final das deliberações do júri, é elaborada uma lista final admissível, da qual será selecionado o vencedor do concurso e seus possíveis companheiros na lista de honra. Portanto, tenha em mente que ao analisar um banco de dados, usando uma equação de regressão, a modelagem final não deve estar fora de competição.